Bom dia, meu nome é Guilherme Soares de Pellegrini, eu curso técnico em Química e vou apresentar um pouco para vocês a fibra de carbono em bicicletas. Bom, o surgimento da fibra de carbono em si surgiu quando Thomas Edison assou fios de algodão ou bambu em altas temperaturas e formou a primeira fibra de carbono, quando carbonizou os fiozinhos e formou a fibra de carbono. Em bicicletas, o uso da fibra de carbono surgiu por volta de 1980, mais precisamente em 1986. A fibra de carbono apresenta várias características, várias propriedades. Entre elas são o baixo peso, a rigidez, possui alta resistência à tração, resistências a altas temperaturas e uma baixa expansão térmica. Devido a essas características, o uso da fibra de carbono vem crescendo e muito. Os principais usos dessa fibra de carbono são em indústrias aeronáutica e aeroespacial, em indústrias automobilísticas, na produção de carros, de caminhões, na indústria de automóveis em geral. Na construção civil ela vem tendo uso crescente. E em bicicletas, normalmente são em bicicletas de alta performance, normalmente para ciclistas profissionais ou competidores. Mas enfim, o que é a fibra de carbono? Ela é um material sintético formado por minúsculas fibras com 5 a 10 microns de diâmetro. Ela é constituída principalmente por átomos de carbono que são arranjados em hexágonos, estilo esse daqui da imagem, onde eles são formados e lembram umas telas de galinheiro. Nesses hexágonos aqui, são milhares de fibras são empacotadas e formam um fio que pode tecer uma manta usado para moldar os demais objetos que vão ser modelados a partir desta fibra. Os quadros das bicicletas são formados principalmente o uso da fibra de carbono na bicicleta é usado principalmente na formação dos quadros, na fabricação dos quadros. Mas eles não são feitos de fibra de carbono pura, eles são feitos por uma fibra de carbono e normalmente uma resina. Essa combinação forma os materiais composites. A resistência da fibra de carbono aumentou ao longo dos anos. E essa evolução serviu para ganhar confiança entre os ciclistas e o seu uso aumentou. Aqui na imagem podemos ver a primeira bicicleta formada, o primeiro modelo formado. Foi lá em 1986, como eu já tinha falado anteriormente. Quase toda fibra de carbono é usada no mercado é formada desse tipo aqui. Essa daqui seria a PAN, poliacrilonitrilo. Mas existem outros. Eles aumentam a resistência do material e as fibras têm o seu tamanho reduzido e compactadas. Esse processo é chamado de Haig Modulus. As fibras são empacotadas e recebem uma nomenclatura com um número, 1K, 3K, 6K, 12K, 24K e 50K. Cada número desses indica a quantidade de fios em cada quadrinho. Nas bicicletas, as malhas mais utilizadas é a de 3K, sendo uma malha flexível e leve. Um outro tipo utilizado para a fabricação de bicicletas é o unidirecional, ou UD. As fibras são orientadas numa mesma direção, sem aquela tradicional trama em quadros, e elas são mais utilizadas para fins de acabamentos.
Agora na modelagem, para formar mesmo o quadro da bicicleta, ele é formado em partes. Cada tubo desse é uma parte. Então, cada partezinha vai ser formada em um molde e depois elas vão ser unidas. E cada molde, cada tubo desses vai ser vai ser preenchido manualmente com as mantas de fibra de carbono. Então é um trabalho bem artesanal que acaba aumentando o custo da bicicleta. Mas para fazer essa modelagem existe um grande problema, que são as bolhas de ar que ficam impregnadas junto ao carbono. E isso traz uma fragilidade ao material. Para evitar esse problema, a maioria das indústrias usam bombas de vácuo. Bom, agora as vantagens de utilizar esse material em comparação aos outros é que ele é mais leve a outros materiais, por isso é utilizado para bicicletas de alta performance e corridas, e a bicicleta consegue absorver mais impactos, tornando-a mais confortável. Por isso são utilizadas em mountain bike, corridas onde vai ter bastante impacto. As principais desvantagens desse uso nas bicicletas é um custo elevado, porque é feito artesanalmente, eleva o custo dele. Ela tem uma menor durabilidade, porque ela pode ser um pouco mais frágil a impactos, e se for um impacto num ponto único, pode quebrar. E o material não é ecologicamente correto, o seu descarte, por ser conta do carbono, e ainda não existem muitas reciclagens. Estão surgindo reciclagem do material, mas são poucas. E aqui é uma bicicleta mais comum, de fibra de carbono, que é normalmente utilizada para corridas. Muito obrigado, e esse é o produto apresentado.